Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro webinar aí, falar um pouco sobre princípios de medição e controle de energia para edifícios. E a ideia é falar um pouco de empreendimentos no geral, né? Como hoje funciona as formas de medição de energia, e o que um sistema de automação pode vir a agregar no empreendimento de vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazer a pergunta pelo chat. Eu acredito que esteja ao lado direito aí. E aí, ou a gente responde no decorrer, ou lá no final da apresentação a gente reserva um tempo para responder todos os questionamentos. Primeira apresentação, sou Renan Lima de Oliveira, tenho 28 anos, estou na Johnson já há 9 anos, 10 anos, e agora estou na função de consultor técnico na divisão de produtos, respondendo por toda a linha de automação e controle da Johnson no Brasil. Esse é meu e-mail, meu número de telefone. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento posterior a essa apresentação, fico à disposição. Esse é o nosso calendário, tá? Amanhã a gente tem mais um webinar falando sobre as vantagens do método atualizado. Semana que vem, falar um pouco de uma ferramenta específica da Johnson, como em sequência colocar o método na nuvem, integrações, importância de protocolo, soluções para ambientes laboratoriais e hospitalares e a linha de controladores IP com arquitetura em anel da Johnson. E aí estão as datas aí, se vocês quiserem tirar um print, alguma coisa do tipo. Tá bom? Esse slide é um pouco da apresentação, o que é a empresa Johnson, tá? O grupo Johnson Controls é representante, dona de todas essas marcas. No lado esquerdo é o que eu tenho como responsabilidade, as linhas Metos, Veratus, BC Pro, Facility Explorer e PEM. Hoje é o nosso portfólio de automação para a América Latina, exceto a linha BC Pro, que é uma linha voltada para o mercado asiático. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Metos em geral. Um pouco da história do Metos, né? A marca de 30 anos no mercado, começou lá em 1990 e desde então vem acompanhando o avanço tecnológico e provendo melhorias no sistema de automação. Esse é um selo que a gente criou, selo de qualidade de um sistema supervisório com 30 anos de vida. Aí um pouco do legado, né? Em 1990, o primeiro lançamento do Metos, primeiro lançamento do PMI, comunicando uma arquitetura de ArcNet, com controladores de campo num protocolo proprietário, e como foi a evolução migrando de acordo com os sistemas supervisórios, né? Até os dias de hoje, com controladores comunicando via IP, com gerenciadores comunicando via BACnet IP, seguindo a trajetória seguindo um avanço tecnológico em relação ao que o mercado tem apresentado, né? Hoje a gente já consegue integrar diversos dispositivos, tanto via IP quanto via RS485, que são os meios físicos de comunicação. Beleza? E o importante desse legado é que hoje o que a gente... uma base instalada de 1990, hoje a gente consegue aproveitar algo em torno de 85% a 90% do investimento do cliente naquela época, fazendo um upgrade para os dias de hoje. É fato que alguns equipamentos, pelo avanço tecnológico,
seria inviável a utilização, um computador com Windows 94, um computador com Windows 98, fica inviável a utilização, mas os PLCs de campo, os sensores de temperatura, até algum nível de gerenciadores, a gente consegue absorver hoje na última versão de Metasis, né? Que é o M4, que a gente chama. Aí um pouco da estrutura, as divisões num sistema de automação convencional. No nível 4, a gente tem os sensores, que são os dispositivos de campo. Sensores de temperatura, válvula, atuador, que a Johnson é fabricante desses itens. Então, hoje a gente consegue atender um empreendimento em todos os estágios, tanto dos sensores ao nível de servidor, a um nível de servidor na nuvem, por exemplo. Dispositivos de campo comunicando da forma mais convencional de mercado, via resistência, tensão ou corrente. Alguns sensores comunicando via protocolo também, via protocolo BACnet. No terceiro nível, a gente tem os controladores de campo, suportando o protocolo BACnet, da versão 15 do protocolo BACnet, e todos os nossos controladores, para mantermos o nosso legado e a nossa base instalada, ambos se comunicam tanto no protocolo N2, que é um protocolo de comunicação Johnson, quanto no protocolo BACnet, que é um protocolo de comunicação aberto de mercado e que todas as instalações hoje têm utilizado. Em segundo nível, os gerenciadores têm como função principal essa interface entre os controladores de campo e com o servidor. Ele gerencia uma cadeia de controladores de forma que eu reporte para o meu servidor os meus históricos, meus alarmes, e que eu tenha uma fácil interação com os meus dispositivos de campo. O meu servidor é onde fica a minha IHM e o meu banco de dados. Então, onde tenho todo o armazenamento de histórico, armazenamento de alarme, e é onde o meu operador, onde a minha equipe de manutenção intervém no sistema, fazendo uma alteração de programação horária, fazendo uma busca de relatório, fazendo intervenções no sistema de uma forma geral, e isso das formas mais simples, via tablet, via celular. Hoje, os nossos servidores têm interface via HTML5. Isso facilita a manutenção e abre um leque de opções para a sua equipe de campo ter mais portabilidade. Um técnico de campo não precisa ter um contato com o operador se ele tiver com um tablet, se ele tiver com um celular que suporte esse nível de interação. E nesse slide aí, hoje, o que eu consigo absorver no sistema Metasis? As diversas formas de conexão. Eu hoje consigo integrar via BACnet MSP, via Modbus, via N2. Eu tenho controladores comunicando via IP nas 3 categorias, nas 3 topologias de rede, que é a topologia estrela, a topologia Daisy Chain e a topologia em anel. A topologia estrela é um controlador, um ponto de rede para cada dispositivo, um ponto de rede dentro do switch para cada dispositivo. Na topologia Daisy Chain eu utilizo somente um ponto de rede no meu switch, porém eu devo ter a precaução de que se eu perder um controlador da rede, eu acabo perdendo toda a minha camada para frente. E a topologia anel, que tende a trazer mais segurança para o sistema. Eu tenho um switch onde vai gerenciar o meu anel de controladores. Esse anel é feito com cabo de rede, tá? Cabo RJ45, para eu criar uma redundância no meu sistema, caso eu perca um controlador ou caso um cabo se parta.
Sim. E aqui fala um pouco das integrações também, integrações com o sistema de iluminação, integração com o sistema de detecção de incêndio. Hoje, o Metasis tem uma API aberta no sistema. Eu tenho um site onde eu tenho as escritas das APIs do Metasis para eu ter intervenções com software de terceiro, por exemplo. Se eu tenho um software de manutenção, um software de geração de ordem de serviço, e eu quero ter essa interação com o Metasis, hoje eu consigo através de API. Então, é um sistema aberto, um sistema de comunicação, um sistema com protocolos de comunicação aberto, e eu consigo ter essa interação com diversos softwares de TI. Agora vamos falar um pouco do tema do webinar, né? Sobre medição e controle de energia. Aí a agenda, a gente vai falar de como que é feita a medição de energia, os principais fatores para um consumo excessivo, como a gente pode minimizar esse consumo, integrações entre sistemas, o que isso tende a agregar em relação à energia, e uma conclusão do que foi apresentado e uma área de dúvidas. O que é, né? Como é feita a medição de energia? Medição de energia, preciso fazer isso? Tem um ditado bem famoso no mercado que isso para a vida, né? O que a gente não consegue medir, a gente não controla. Então, eu não sei quanto exatamente eu estou consumindo, o que realmente é consumo excessivo, ou que eu estou jogando dinheiro fora, ou, de fato, está dimensionado errado. Então, o primeiro passo é eu medir, para depois eu entender sobre o controle, né? E aí, alguns questionamentos, né? Como que hoje é contratada a energia do seu empreendimento? Hoje, você compra energia da concessionária ou não? Eu compro do Mercado Livre, que tem sido bem comum hoje no mercado. Eu tenho visto bastante cliente migrando para o Mercado Livre de energia. Qual é a diferença? Isso é bom? Isso é ruim? Se eu tenho meu contrato com a concessionária é um pouco engessado, o meu contrato com o Mercado Livre ele é um pouco mais flexível, eu tenho um poder maior de barganha, com a minha concessionária eu tenho um conforto, uma comodidade maior, e aquilo ali vai ser entregue. Eu pago uma taxa ou não, eu pago uma taxa de consumo, demanda. O que é a demanda, né? A demanda é o meu pico em relação a dado período, aos períodos do meu dia. Então, isso, de qualquer forma, tem que ser uma taxa contratada da concessionária. Então, eu continuo pagando essa taxa, mas aí eu não meço, eu não sei como é que está acontecendo, é só um valor que eu pago. Como a ideia é, de qualquer forma, tanto se eu compro da minha concessionária ou se eu compro do meu Mercado Livre, independente das taxas que estão sendo utilizadas, é importante que você faça a sua medição do teu empreendimento. É importante que você tenha esse controle para que você possa fazer a sua análise mais criteriosa e comparativa. Se eu tenho 2 empreendimentos do mesmo porte, por que o consumo de um é tão maior do que o outro? Você não se pega desprevenido. Quando chegar a minha conta de luz, eu vou tomar um susto porque eu estourei a demanda num dia X, só que eu não sabia que isso aconteceu. Então, é importante você ter esse tipo de medição. E até quando você segrega a sua medição dentro do mesmo empreendimento, no caso de shoppings, por exemplo, se eu faço a minha medição por lojistas, por que o consumo está tão grande se as lojas são parecidas, têm o mesmo metro quadrado, os consumos são parecidos no empreendimento, no edifício,
por que o meu primeiro andar tem um consumo muito elevado em relação ao segundo andar. Isso, a medição gera o controle, gera os questionamentos e os comparativos para a gente chegar no nosso ideal. E a gente avaliar se realmente o que eu estou pagando é realmente o que eu estou consumindo, ou eu posso reduzir o que eu estou pagando tendo um controle mais efetivo. Tem o conceito, né, mais básico que eu vejo que não fica muito claro essa estrutura de rede, né? A gente tem num edifício a minha cabine de medição primária, no empreendimento, de uma forma genérica, eu tenho a minha cabine de medição primária, que é onde eu tenho a minha medição lá da concessionária, meu medidor de energia da concessionária. O que eu preciso para absorver isso dentro do meu sistema de automação? Se hoje eu já tenho um sistema de automação, por exemplo, o principal ponto, eu tenho que ter um medidor de energia, eu tenho que instalar um medidor de energia que tenha um protocolo de comunicação, que ele tenha uma interface com um gerenciador de energia, com um gerenciador via RS485. Por que isso? Normalmente os medidores de energia das concessionárias, eles não têm esse tipo de interface, essa forma de comunicação. Obrigatoriamente tem que vir uma pessoa ir lá no visor do medidor e anotar o que está acontecendo. Então, é necessário a instalação de um medidor de energia em paralelo com o medidor de energia da subestação. Isso, da cabine de medição. Isso é bom até no sentido de você comparar as medições. Será que realmente o que a concessionária está me cobrando ou o que está sendo medido naquele medidor ali é real? Se eu instalei um medidor de energia meu aqui, que eu calibrei, tem todos os testes e certificações, acabou de chegar na caixa, está me dando uma medição 10% menor do que o medidor de energia que está ali instalado, no empreendimento mais antigo, no medidor que está instalado há mais tempo, será que realmente esse medidor está calibrado? Será que o que está sendo cobrado é realmente o que está sendo consumido? Então, isso é importante para a gente validar esse tipo de informação. E aí como que funciona, né? Eu tenho um gerenciador de rede, que é esse mais escuro, escrito métodos, e esse gerenciador de rede, ele vai se comunicar ou via Modbus RTU, que é via RS485, né? Eu tenho um cabo de comunicação, que eu tenho um cabo par trançado de 2 vias, que vai entrar no meu gerenciador e vai percorrer todos os meus medidores em forma de varal, ou via BACnet MSTP, né? Que é na mesma estrutura, ou não, eu vou ter um medidor de energia que ele já comunica via BACnet IP, e eu vou chegar com a minha rede Ethernet, e ele vai comunicar direto com a minha rede corporativa. E aí, dentro da minha rede corporativa, eu consigo tratar essa informação para ele aparecer no métodos, no sistema de automação. Então, esse é o principal da estrutura de rede. Os pontos que eu preciso para absorver essa medição. E quais são as variáveis que eu vou medir, né? As variáveis principais vai depender de acordo com o medidor de energia que a gente tiver, que vocês estiverem trabalhando ou que for instalado, se for convencional, se for ser integrado, né? Mas, no geral, essas são as medições principais que a gente precisa fazer. Tensão, corrente, potência, energia
fator de potência e frequência. Os valores de tensão, eles são necessários a gente fazer esse tipo de medição, até para a gente ter um controle da qualidade de energia que está chegando no edifício. No caso de uma cabine de medição, a gente vai ter uma tensão de entrada mais elevada. Se eu tenho uma cabine de média, ou não, minha tensão é de 440 para minha central de água gelada. Então, eu preciso saber qual é a qualidade dessa energia que eu estou recebendo, até para eu poder questionar a concessionária ou a minha fornecedora de energia que o meu equipamento foi danificado. Eu tive num andar específico, queimou 25 computadores numa única vez, porque no dia 13 de abril eu tive um pico de tensão, onde a minha tensão, que era para estar chegando a 220, chegou em 280, em 290, e isso queimou uma rede de computadores mesmo. Então, isso é importante para a gente fazer esse tipo de comparação. A frequência, da mesma forma. A tensão tem que chegar numa frequência X, que é o nosso 60 Hz aqui no Brasil. Então, é importante a gente fazer esse tipo de medição para saber a qualidade da tensão, qualidade da energia que a gente está recebendo. E as questões de potência e de energia, e fator de potência, é para a gente fazer um comparativo e saber o quanto que a gente está gastando e consumindo, né? O fator de potência tem uma utilidade mais específica, que é para eu saber o quanto de energia reativa que eu tô consumindo, que eu estou imputando no meu sistema, qual é a reatividade, se eu estou atendendo o que a concessionária está especificando, que é o 0,92, ou não, se eu vou ser multado porque o meu fator de potência está abaixo de 0,92. Então, esses pontos, a gente pede que os medidores de energia que vão ser instalados tenha ao menos essas variáveis, que é o que a gente consegue ter segurança do que a gente está recebendo e controle do que a gente está consumindo. E aí um exemplo, né, do que a gente conseguiria fazer, por exemplo, num comparativo dentro de um sistema de automação, entendeu? Aí eu consigo fazer um comparativo entre áreas, entre espaços, entre empreendimentos, ou fazer uma comparação simplesmente year to year, ano a ano. Se meu consumo foi X em 2018 e foi X mais 1 em 2019, vamos tentar manter um consumo X mais 1 em 2020. Eu consigo prever eu consigo estipular um consumo para eu ter como meta, entendeu? Para eu ter como base comparativa ou como base de cálculo, até para eu projetar um budget, para eu projetar um investimento, talvez num sistema de controle, onde a gente possa ter uma redução nesse consumo de energia, por exemplo. E esses gráficos é para ilustrar um pouco mais e ficar mais claro o que o sistema de automação consegue trazer de benefício, né? Agora vamos falar dos principais fatores para um consumo excessivo, né? Esse gráfico é um perfil de consumo fictício, não é nada muito assertivo, mas de forma especulativa é mais ou menos isso, né? Onde que a climatização, em média, é em torno de 40% do nosso consumo de energia elétrica,
a iluminação, algo em torno de 30%, e outros seriam tomadas de uso geral, no empreendimento. Então, os outros 30%. Baseado nessa norma europeia, 15232, que ela fala sobre automação nos sistemas nos empreendimentos, ela diz que um sistema de automação classe A, se eu não me engano, não tenho informação aqui dos níveis, mas que é o classe A, que é o último estágio, a gente automatizando todo um sistema de climatização, a gente consegue algo em torno de 43% de economia de energia. Num sistema de iluminação, algo em torno de 28%. 43% de climatização, que valeria 23% do total, 28% de iluminação, 22% do total, numa média. Isso aí seria um consumo, uma economia de em torno de 45%. É um valor bem expressivo. Está falando de um investimento num sistema de climatização para controle. E a mesma coisa no sistema de iluminação. Mais para frente, no próximo slide, eu vou mostrar o que seria esses investimentos, né? Aí, dentre os 70% de consumo devido aos dois sistemas, o que a gente consegue fazer para melhorar, para eu efetivamente reduzir o meu consumo de energia, né? No meu sistema de iluminação, eu consigo fazer uma programação horária efetiva, onde eu não vou precisar ter uma ronda para fazer o desligamento da minha iluminação. Um controle dimerizável em ambiente aberto, em ambiente open space, ou ambiente com clarabóias, com janelas onde a incidência do sol pode auxiliar na redução, pode fazer com que você reduza o consumo de energia elétrica na iluminação. O controle dimerizável pode ajudar. Num sistema de ar-condicionado, quais são os estados, aonde que eu consigo o que eu consigo fazer para reduzir o meu consumo, né? Um controle de temperatura efetivo. O controle de temperatura tende a trazer um conforto e uma redução no consumo de energia. A minha programação horária, onde evita de eu ter uma ronda passando em todos os andares para identificar se a gente se esqueceu ou não, o ar-condicionado ligado. Um controle de CO2, que misturado com agregado com um controle de temperatura, a gente tende a ter um conforto muito maior, porque é normal, aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem uma visão muito forte de um controle de CO2. E isso é importante tanto para a qualidade do ar em quem está trabalhando, das pessoas que estão trabalhando no escritório, quanto para o consumo de energia. Vamos fazer um estudo rápido. Se eu estou climatizando um ar que eu estou pegando do lado de fora do meu edifício, num dia de calor no Rio de Janeiro, a gente está falando de um ar a 40 graus, 42 graus, com uma umidade baixa. Eu tornar esse ar a 22 graus, a 21 graus, que é o ideal para um ambiente de escritório, para um ambiente de shopping, eu estou tendo que reduzir um consumo eu estou tendo que reduzir uma temperatura de 40 graus para 22 graus. Meu delta é muito grande, logo eu vou consumir muito mais energia para eu poder quebrar essa temperatura. Quando eu poderia estar, por exemplo, reutilizando o ar de dentro do meu ambiente, que vai estar algo em torno de 26 a 27 graus, para baixar a minha temperatura para 22 graus. E como que eu consigo reaproveitar esse ar? Fazendo o meu controle de CO2, fazendo o meu controle de dióxido de carbono.
Por quê? Por norma, a Anvisa recomenda os valores de ppm, de dióxido de carbono, que é partícula por minuto de dióxido de carbono no ar para ambiente de escritório. Então, eu tendo essa medição, eu consigo manter a minha taxa de CO2 dentro daquele valor estipulado, reduzindo o meu consumo de energia. Uma manutenção mais precisa, aí é mais no sentido de não redução de energia elétrica, mas a gente teria uma redução de energia homem-hora, HH, que isso vai refletir numa economia financeira. Eu consigo, por exemplo, calcular o tempo de utilização de cada equipamento e estipular a manutenção de acordo com o tempo de com a minha taxa de utilização dos meus equipamentos. E não só com o tempo de vida útil do meu dispositivo. Então, se eu tive um motor que funcionou durante 24 horas todos os dias, a manutenção nele vai ocorrer antes do que um motor que funcionou 12 horas por dia durante todos os dias. Então, eu consigo escalonar a minha manutenção. Eu paro de fazer a manutenção simplesmente no sentimento. Eu começo a ter dados estatísticos para fazer intervenção nos meus dispositivos. Aí é um exemplo de um controle de iluminação. Essas informações foram extraídas de acordo com um fabricante específico para controle dimerizável das lâmpadas, né? Na esquerda, um sistema sem automação, funcionando 15 horas por dia, com 90 watts de potência, 100 luminárias. A vida útil do equipamento é 13.000 horas. E eu não coloquei um valor de quilowatt-hora, tá? O valor de quilowatt-hora está em cifrões. Mas é só para a gente ter uma ideia de grandeza. E aí a gente está considerando, como é que eu estou me perdendo? E aí a gente está considerando 22 dias trabalhados no mês. O meu consumo sem iluminação, sem automação, vai ser a conta do 15 horas vezes o 90 watts, vezes as 100 luminárias, vezes o meu quilowatt-hora, vezes os meus dias trabalhados por mês. Beleza? A mesma coisa no meu sistema com automação. Mas olha a diferença. Eu tive uma redução de 5 horas por dia fazendo a instalação de sensores de presença, por exemplo. Então, num ambiente de corredor, onde eu não tenho pessoas passando 24 horas, banheiro, onde eu não tenho pessoas onde eu não tenho pessoas a todo instante, eu consigo fazer uma instalação de sensor de presença, fazer instalações de periféricos que possam reduzir o meu tempo de funcionamento da minha iluminação. Eu tive uma redução de 40% num controle dimerizável, isso na minha melhor situação. Num exemplo, eu tenho um edifício que ele é virado para o sol da manhã, e o meu sol da manhã bate em todo o meu andar de 8 da manhã até meio-dia. Eu consigo ter um controle mais efetivo da minha iluminação, dimerizando as minhas lâmpadas, para eu ter, ao invés de um consumo de 90 watts, eu vou ter um consumo de 54 watts. Dimerizando, controlando a minha iluminação para ter uma incidência menor. Mantendo as 100 luminárias. Com isso, eu tive um aumento na minha vida útil das minhas lâmpadas, porque eu consumi menos watts das minhas lâmpadas, mantendo os 22 dias trabalhados. E aí, no gráfico, a gente consegue perceber que os valores do consumo médio anual é menos da metade, a gente tendo esse nível de investimento. E aí, a gente tendo os valores de quilowatt-hora, a gente consegue estipular, por exemplo, um payback em relação ao investimento
para um controle de iluminação. E percebe também que o meu custo com a minha de substituição de equipamento, troca de lâmpada, meu equipamento queimou, diminuiu também, porque ele tende a funcionar menos tempo, minha vida útil aumentou. Então, se a minha vida útil do meu equipamento aumentou, se eu trocava ele de 3 em 3 anos, eu vou passar a trocar ele de 6 em 6 anos. Isso é um exemplo bem simples para um sistema de iluminação. Claro, a gente pode fazer uma avaliação caso a caso, em relação, dadas as proporções. Isso é um exemplo de como que seria, aonde que a gente conseguiria intervir para a gente ter um controle efetivo. No meu sistema de ar-condicionado, né, o que eu consigo agregar ao meu sistema de ar-condicionado para que eu tenha uma redução no meu consumo de energia? Primeiro, o que seria a redução no meu consumo de energia no meu sistema de ar-condicionado, né? Aí a gente tem que entender um pouco da estrutura de um sistema de ar-condicionado. Por exemplo, se eu tenho um sistema de ar-condicionado que é composto por uma central de água gelada e os meus fan coils, é um sistema de ar-condicionado de expansão indireta, onde eu tenho água gelada percorrendo por todo o meu empreendimento, por exemplo. O que eu consigo agregar ao meu fan coil lá na ponta, ao meu equipamento lá da ponta, que atende a minha sala, que atende o meu open space, que atende o meu salão, o que eu consigo agregar a ele para eu reduzir o meu consumo de energia, para eu reduzir o consumo de carga térmica, para a minha central de água gelada ter que produzir menos água gelada. Aí aqui a gente tem um exemplo do sensor de CO2. A gente está com um sensor de CO2 instalado num duto de retorno e esse sensor de CO2 me diz quantos ppm está sendo produzido de dióxido de carbono dentro do meu espaço. E aí eu consigo fazer o controle, aí do lado esquerdo, dos meus dampers de retorno para eu permitir mais ou menos a entrada de ar externo no meu empreendimento. E aí é quando fica claro o que seria a redução do consumo. É eu reaproveitar esse ar que está voltando pela parte de cima, pelo meu duto de retorno, para eu reutilizar ele passando pela parte de baixo, que é o meu insuflamento, que é o meu ventilador de insuflamento no meu ambiente. Então, dessa forma, eu consigo utilizar menos o ar externo, que está numa temperatura mais elevada, para eu utilizar menos água gelada no meu empreendimento. Um outro ponto que pode ser, que agrega na minha manutenção, é eu fazer um monitoramento dos meus filtros. Essa tela em amarelo é a sinalização de um filtro de ar. Todo equipamento de ar-condicionado, um fan coil, por exemplo, tem instalação de um filtro de ar para a gente limpar o ar que eu estou absorvendo lá de fora de impurezas no geral, dióxido de carbono, para eu não contaminar o meu ambiente. Então, eu fazendo um monitoramento desse filtro, eu vou saber qual o nível de saturação desse filtro. E aí eu consigo ser mais efetivo na troca do meu filtro. Paro de fazer a substituição do filtro do meu fan coil de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses e começo a fazer a substituição do meu filtro quando ele realmente estiver entupido. Ou eu consigo fazer um comparativo entre fan coils e ver que todo mês eu tenho um problema nesse fan coil aqui. Será que a minha tomada de ar externo não está vindo de um lugar que é impróprio? E dessa forma eu estou tendo um desgaste maior de manutenção em relação a esse equipamento? E o meu controle de temperatura, né, que faria com que eu modulasse a minha válvula de água gelada
para eu manter um conforto dentro do ambiente de 22 graus, por exemplo, que é o convencional, né? Frio é ruim, tanto quando tem muito, quando não tem nada. Então, o controle efetivo, o controle de temperatura é tanto para o conforto, quanto para eu ter, de fato, uma redução no meu consumo de energia na minha central de água gelada, né? E aqui na frente tem a minha estrutura de central de água gelada, que são os meus chillers, que são esses equipamentos em verde claro aí. Esses caras é que eles produzem, é que eles consomem energia efetivamente. Eles gastam energia para transformar, para pegar uma água com uma temperatura em 12 graus e descer a temperatura da água para 7 graus. Para que lá na ponta o meu fan coil pegue a água a 7 graus, ventile o ar pela serpentina e eu faço a temperatura cair de 40 graus para 22 graus de temperatura. O que isso... Então, se eu tenho um controle do meu equipamento lá embaixo, do meu fan coil, se eu consumir menos água gelada, a tendência é que esses caras aqui trabalhem menos. Quanto menos eles trabalharem, menor vai ser o consumo. Esses percentuais aqui é o que normalmente a gente vê de mercado, tá? Um sistema de automação num sistema de ar-condicionado desse porte, a gente consegue ter um retorno, uma redução no consumo de energia, algo em torno a 30% a 40%. Porque os meus equipamentos eles vão ter uma redução uma redução na quantidade que eles estão trabalhando. E se eu boto um equipamento desse trabalhando a 100% sempre, o meu consumo tende a disparar. E a partir do momento que eu tenho um controle da minha ponta, dos meus fan coils, eu consigo fazer com que eles automaticamente reduzam o seu consumo. Isso é um impacto diretamente proporcional na minha central de água gelada. E aí, como eu falei lá atrás, né, a parte dos comparativos entre anos, entre áreas, entre empreendimentos, é o que a gente consegue fazer dentro de um sistema de automação. A gente tem diversas formas de emissão de relatório. Essa de cima para baixo, da direita para a esquerda, é uma planilha Excel, da Johnson, que não tem custo, ela tem conexão com o banco de dados. Então, eu extraio essas informações no banco de dados com um único clique, eu configuro ela para extrair os históricos dos pontos de potência de quilowatt-hora de todos os meus medidores de energia, e eu consigo, num único clique, puxar o meu consumo de energia. Nesse ponto aí, nesse relatório, a gente consegue ver que ele está por dia do mês de setembro, de hora a hora. 7, 8, 9, 10 horas, e assim sucessivamente, do segundo andar do empreendimento. No meio, é o reporte automático da ferramenta, que a gente consegue fazer emissão de relatório por e-mail, notificação de relatório por e-mail de acordo com o horário. Eu quero que todo dia, 8 horas da manhã, eu receba o consumo do dia anterior, ou todo dia, 5 horas da tarde, o meu consumo do dia. E aí, de maneira gráfica e com a tabela aqui embaixo, eu consigo identificar os períodos que eu tive maior consumo ou menor consumo, de maneira mais ilustrativa, né? E
No canto inferior esquerdo são recursos de API do Métodos. Então, se hoje eu já tenho o meu Power BI, eu já tenho o meu Data Analítico, que extrai informações de outros softwares para criar meus KPIs que eu preciso para o meu empreendimento, eu consigo fazer isso, extrair essas informações do Métodos também via API ou comunicando direto com o banco de dados. São duas opções. E essa imagem aí é um exemplar do Data Analítico da Johnson. A Johnson tem um Data Analítico na nuvem, que é um software de gestão de energia. E você consegue agregar nele consumo de energia elétrica, consumo de água, consumo de carga térmica, e ele gera essas KPIs, essas performances, esses comparativos de maneira mais prática, né? Nesse mesmo software, você consegue agregar algumas funções de detecção de falha, de triagem de falha também, que é o GEM. Aí, se vocês precisarem de mais informação sobre cada forma de relatório dessa, ou do GEM especificamente, eu fico à disposição aí, ou contactar a equipe de vendas que já atende vocês, ou algo desse tipo. E aí, entrando nos benefícios da integração de um sistema, né? E aí a gente sai um pouco da redução do consumo de energia elétrica e a gente começa a entrar numa redução no consumo de energia de maneira geral, né? Porque eu reduzir o meu escopo reduzir o meu contrato de manutenção é uma redução de energia física, é uma redução de energia de pessoas. E com isso eu vou ter uma economia um retorno financeiro em cima disso. O que seria uma integração de sistemas? E o que eu consigo trazer de benefício nessa integração? Eu poderia ter, por exemplo, uma operação centralizada. A gente está falando de um sistema de BMS, do Métodos integrado. O sistema de detecção de incêndio, o sistema de controle de acesso e um sistema de iluminação específico que você tem no seu empreendimento. Com isso, ao invés de eu ter 3 equipes de operação, eu vou ter uma única equipe, uma única equipe de operação para operar um único software. Eu ganho, meus benefícios são em relação à quantidade de treinamento. Eu não vou precisar ter 3 equipes especializadas. Eu tenho uma equipe especializada num único software e eu consigo centralizar esse gerenciamento, né? Uma interação mais rápida entre os sistemas. O que é uma interação mais rápida entre os sistemas? Se o meu sistema de detecção de incêndio identificou fogo no 5º pavimento, eu sei que eu tenho que desligar o ar-condicionado daquela área para eu não alastrar aquele fogo, e eu sei que as minhas portas têm que estar abertas, bem como os meus elevadores têm que descer para o térreo. Eu não posso ter pessoas utilizando o elevador, eu não posso ter as minhas portas bloqueadas porque eu estou tendo um sinistro de incêndio. Então, a minha integração entre sistemas, eu torno isso mais rápido, mais efetivo. Eu não fico à mercê do meu operador que mexe no meu sistema de automação, avisar para o meu operador que mexe no meu sistema de incêndio, vice-versa, né? O operador que mexe no meu sistema de incêndio avisar para o rapaz da manutenção, que vai avisar para o rapaz do controle de acesso. Então, isso tende a reduzir o meu tempo de resposta, tende a ser muito maior. E a acessibilidade a todos os sistemas em uma única plataforma, né? Aqui, no canto direito, mostra
uma tela resumo, né, o que seria na parte de cima no sistema de ar-condicionado, na parte de baixo no sistema de CFTV, no sistema de detecção de incêndio, um resumo geral da minha planta, né? E aí, vamos à conclusão disso tudo, né? O que tende a agregar o sistema de automação num geral, né? Que a gente comentou lá sobre que não se mede não se controla, o que não se mede não se controla, né? E aí, no lado esquerdo, é um exemplo disso, né? Se eu não tenho automação no meu sistema, se eu não tenho um controle do meu sistema, ele só vai ter dois estágios. Ou ele está desligado, ou ele está ligado em 100%. E aí, se a gente for pensar num âmbito geral, de todos os meus dispositivos, eu estou falando que eu estou exercendo 100% da minha carga, eu estou exercendo 100% de todos os meus equipamentos. Eu reduzo a vida útil dos meus equipamentos e nenhum sistema, nenhum equipamento é projetado inteiramente para ele trabalhar no seu limite 24 horas por dia. Isso tende a reduzir a vida útil do meu equipamento, né? E isso cabe de estudo também. Se hoje você já tem um sistema de automação instalado no teu empreendimento ou no empreendimento que você trabalha, vale um comparativo. Vale puxar o histórico do meu equipamento e eu vou ver, o meu equipamento de ar-condicionado, a minha válvula de ar-condicionado, que o Renan tanto está falando lá. Se eu puxar um trend dele dentro de um dia e ele tiver ou a 0 ou a 100%, em 80% das vezes, tem alguma coisa errada. Ou o meu sistema de automação não está funcionando, ou o meu sistema de climatização não está bem dimensionado. Entendeu? Isso é o dedo duro, de fato. Eu consigo puxar o meu histórico e ver se realmente todo o investimento está tendo algum tipo de retorno. Porque aí aqui no slide tem quando eu integro com equipamentos de controle / monitoramento. O que eu tenho? Eu tenho um gráfico de maneira mais otimizada. O que é real? O que é o meu consumo mais real? Vamos botar num exemplo prático, né? 8 horas da manhã é onde, num exemplo de escritório, né? 8 horas da manhã é onde convencionalmente as pessoas estão chegando no escritório. Então, é normal que eu tenha um pico. Nesse pico, a minha válvula vai a 100%. Vai sair de 0 a 100% rápido, porque eu tive um pico de carga térmica. Isso é inevitável, nesse horário. Quando deu 9 horas, 9h30, é normal, a minha válvula tem que voltar, o meu sistema tem que equilibrar esse funcionamento do equipamento para eu ter uma redução no meu consumo de energia. Eu vou variando de 100 a 0, até onde eu encontro o meu ponto de eficiência, onde eu encontro o meu ponto que eu consigo conciliar o meu consumo com atender a minha demanda. Então é normal que eu tenha um trend, um histórico, onde a minha válvula, o meu ventilador vai ficar funcionando linear em torno de 30% a 40%, de 30% a 50%. Aí é o normal, aí é o convencional. Porque eu projetei um sistema para que ele atenda às necessidades, mas que ele não fique trabalhando a 100% todos os dias, a todo momento, entendeu? E aí eu vou ter um outro pico, que é na saída do horário de almoço. Então, o meu consumo vai cair, minha válvula tende a fechar, eu volto para 0 e eu mantenho a minha válvula em 0, até onde eu tenho um outro pico, o retorno.
1 hora da tarde eu tenho um outro pico. Aumentou a minha carga térmica, meu consumo vai aumentar, a minha válvula vai abrir a 100% para eu poder atender aquela demanda. E depois ela vai equalizando. Então, é normal que a gente... Qual é o objetivo da gente fazer a medição, né? Para que a gente possa começar a controlar efetivamente. E a gente tenha um sistema de automação que vai trazer benefícios para o empreendimento, de forma a minimizar os consumos, maximizar a operação e eu ter uma redução no meu consumo, eu tenho uma economia de energia, eu tenho uma economia financeira, eu tenho um save em relação àquilo ali que foi projetado. E esse slide ele fica bem intuitivo o que isso tem de trazer de benefício para o meu empreendimento, nos meus sistemas de ar-condicionado, iluminação, utilidade, medição de energia, medição de água. Então, se eu começo a medir o meu consumo de água, e eu descubro que, por exemplo, num andar ou então num espaço que não deveria ter pessoas trabalhando em certo horário do dia, eu começo a identificar um consumo, eu vou chegar num ponto que eu vou concluir que ou tem alguma coisa errada naquele espaço. Por quê? A gente está tendo um consumo de água fora do horário, então é um vazamento, ou não, de fato, tinha pessoa trabalhando que não deveria estar trabalhando. Essa é a ideia da gente da gente começar a medir para a gente chegar num controle de energia, né? E aí, princípio de medição. O objetivo é a gente formar esse ciclo, né? Eu detectei uma falha / uma normalidade, e aí eu vou corrigir. Eu vou designar este problema para ser corrigido. Através do meu sistema de automação, eu vou fazer o acompanhamento do que está acontecendo, e isso vai começar a influenciar comportamentos positivos, porque, vamos dar como um exemplo, se eu não tive um problema no meu equipamento, no meu equipamento de iluminação, por exemplo, na minha luminária, mas a minha manutenção foi lá e substituiu o equipamento sem nenhuma notificação, simplesmente porque substituiu. Eu consigo acompanhar e avaliar através do meu BMS o que está sendo feito para que isso comece a influenciar comportamentos positivamente, para que as pessoas comecem a trabalhar de maneira mais consciente, e isso vai fazer com que eu monitore, isso é o meu monitoramento de comportamento de consumo. Então, eu vou fechar o meu ciclo de gestão, tanto para o meu sistema de automação, quanto para o meu sistema de detecção de incêndio, para o meu sistema de controle de acesso, de uma maneira mais integrada, né? E dessa forma a gente encerra o webinar. Fica aberto para dúvidas aí, caso alguém tenha algum questionamento ou algum ponto a levantar. Pode escrever aí pelo chat. O Thiago também, que participou no desenvolvimento dos slides, tiver alguma coisa a acrescentar também. Mas aí fica aberto para dúvidas. Oi, Gustavo. Renan, qual que é o
procedimento para dúvida? A pessoa se pergunta no chat, é isso? Ou levanta a mão? Tem uma opção de você levantar a mão aí. Então, o Felipe, que é o nosso suporte com a nova ferramenta, sugeriu que fosse por mensagem mesmo. Ou se utilizar a opção de levantar a mão também, aí o Felipe pode abrir o microfone também. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Queria agradecer o tempo de vocês e a disponibilidade de vocês aí para a gente bater um papo sobre medição e consumo de energia. E espero que vocês tenham gostado. Depois, se puderem enviar o feedback lá no link que foi gerado para o convite. É importante para o nosso controle e fico à disposição aí para eventuais dúvidas caso venham a acontecer mais para frente. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Boa tarde.